Bom dia, boa tarde, boa noite, seja a hora que você estiver acessando esse vídeo. Meu nome é Marcelo Araújo, sou professor de inglês, português e também tenho formação em literatura. E eu resolvi gravar esses vídeos para fazer algumas leituras de poemas assim que me interessam bastante, comentários de livros e tudo mais. E hoje eu estou aqui com esse meu projeto, Drummondiano. Então, eu estou aqui com o livro do Carlos Drummond de Andrade, grande poeta brasileiro. E esse livro se chama Nova Reunião. Esse é apenas o volume 1, mas todos os volumes trazem 23 livros de poesia de Drummond. E trabalhando como um curador, alguém que procura selecionar obras assim para que elas cheguem a vocês, né? Hoje eu escolhi o poema Elegia 1938. Gostaria já de pedir desculpa aqui por você estar olhando aí para esse vídeo e, e vendo o menu, do meu celular, mas eu estou gravando direto dele, não tenho um equipamento profissional, mas espero que isso não atrapalhe, né, a nossa experiência. Então eu vou abrir aqui o poema para você. Elegia 1938, Carlos Drummond de Andrade. Trabalhas sem alegria para um mundo caduco, onde as formas e as ações não encerram nenhum exemplo. Praticas laboriosamente os gestos universais. Sentes calor e frio, falta de dinheiro, fome e desejo sexual. Heróis enchem os parques da cidade em que te arrastas e preconizam a virtude, a renúncia, o sangue frio, a concepção. À noite se neblina, abrem guarda-chuvas de bronze ou se recolhem aos volumes de sinistras bibliotecas. Amas a noite pelo poder de aniquilamento que encerra, e sabes que dormindo os problemas te dispensam de morrer. Mas o terrível despertar prova a existência da grande máquina e te repõe pequenino em face de indecifráveis palmeiras. Caminhas entre mortos e com eles conversas sobre coisas do tempo futuro e negócios do espírito. A literatura estragou tuas melhores horas de amor. Ao telefone perdeste muito, muitíssimo tempo de semear. Coração orgulhoso, tens pressa de confessar tua derrota e adiar para outro século a felicidade coletiva. Aceitas a chuva, a guerra, o desemprego e a injusta distribuição, porque não podes sozinho dinamitar a ilha de Manhattan. Bom, diferentemente dos outros vídeos, eu gostaria aqui de fazer com vocês uma análise, uma análise assim, desse poema Elegia de 1938 do Drummond. Bom, para a gente começar, o título já é interessante, porque a palavra elegia é uma forma poética, grega, que traduz um sentimento de tristeza, um sentimento fúnebre. E se a gente pensar que esse poema foi escrito no final da década de 30, o que a gente tinha acontecendo no mundo nessa época? No Brasil e no mundo, No Brasil, a consolidação da ditadura do Estado Novo, marcada aí, quer dizer, essa época, esse final, marcava essa consolidação, da ditadura de Getúlio Vargas. E no mundo, começando, quer dizer, assim, na Europa, a consolidação do nazifascismo. Então era um momento fúnebre da história, tanto nacional quanto internacional.
Daí talvez essa data, né? Elegia 1938, né? Já é bem interessante. Queria convidar vocês para novamente olhar comigo a primeira estrofe dele. Trabalhas sem alegria para um mundo caduco, onde as formas e as ações não encerram nenhum exemplo. Praticas laboriosamente os gestos universais. Sentes calor e frio, falta de dinheiro, fome e desejo sexual. Bom, quando a gente lê o poema todo, né, a gente percebe um indivíduo alienado e pessimista. Essa primeira estrofe, por exemplo, apresentam uma vida de gestos mecânicos, né, de gestos comuns do indivíduo comum, né, e gestos que não produzem alegria, gestos que não produzem satisfação ao eu lírico, ou então ao eu poético, né? Bom, isso já é bastante interessante porque Elegia 1938 a gente consegue perceber o quê? Que é um poema social, né? Ele marca, isso é uma marca do lirismo moderno, né? Em que o poeta ele deixa de cantar o sentimento do eu e passa a cantar o sentimento do mundo, né? Vamos observar então essa segunda estrofe. Heróis enchem os parques da cidade em que te arrastas e preconizam a virtude, a renúncia, o sangue frio, a concepção. À noite, se neblina, abrem guarda-chuvas de bronze ou se recolhem aos volumes de sinistras bibliotecas. Então a gente observa aqui que existe um sentimento crítico, né, que o poeta vivia, que a gente tem uma crítica que a gente pode perceber em relação à repressão, né, ao momento de repressão que se vivia no final da década de 30. Também existe uma crítica aí à presença, né, de indivíduos que representam a própria repressão do governo, né? A gente pode perceber isso nessa expressão guarda-chuvas de bronze, né? Que poderia ser aqui talvez uma referência aos guardas, né? Uma referência aos soldados. E também nesse último verso, né? Ou se recolhem aos volumes de sinistras bibliotecas, a gente consegue perceber aqui uma crítica da alienação do indivíduo, né? Porque ao se recolherem aos volumes de sinistras bibliotecas, eles leem coisas que só podem ler. E isso, na verdade, não traz uma abertura de pensamento que é tão necessária para não sermos alienados, né? Quando a gente vai para a terceira estrofe, vamos à terceira estrofe então. Amas a noite pelo poder de aniquilamento que encerra, e sabes que dormindo os problemas te dispensam de morrer. Olha, nesses primeiros dois versos aqui, o que a gente consegue perceber? É que o indivíduo, esse eu lírico, né, esse eu poético, ele ao dormir, ele parece fazer com que os problemas desapareçam, né? Mas olha o que acontece quando ele desperta. Vamos então à leitura da segunda metade da estrofe. Mas o terrível despertar prova a existência da grande máquina e te repõe pequenino em face de indecifráveis palmeiras, né? Então a gente percebe aqui que ao despertar, a grande máquina o repõe diante desses enigmas indecifráveis da nossa vida. Aliás, aqui vale a pena chamar a atenção dessa expressão, né? A grande máquina, que me parece ser uma referência a aquele filme Tempos Modernos do Charles Chaplin, né? Do Carlitos. E
assim como no filme, uma crítica ao sistema capitalista, né? Que na concepção do eu lírico destrói e aniquila a ideia de indivíduo. Na continuação, né, do poema, o Drummond insiste nessa alienação do indivíduo, né? Na, na sua na sua perda de identidade, né? Caminhas entre mortos e com eles conversas sobre coisas do tempo futuro e negócios do espírito. A literatura estragou tuas melhores horas de amor. Ao telefone perdeste muito, muitíssimo tempo de semear. Quer dizer, essa literatura, né, a qual ele foi obrigado das sinistras bibliotecas, lá da outra estrofe, né, da segunda estrofe aqui, né, final da segunda estrofe, essa literatura, ela, ela né, ele mostra, ele reforça a questão da alienação aqui e mostra a insignificância do indivíduo frente ao mundo. E aí a gente tem o desfecho do poema, né, que é bem bonito também. E aqui eu acho que o Drummond expressa, pelo menos para mim, expressa assim, claramente a sua ideologia socialista. Né? Carlos Drummond de Andrade foi um poeta socialista, né? Durante muito tempo. Então a gente percebe aqui que ele expressa isso quando ele diz: coração orgulhoso tens pressa de confessar tua derrota e adiar para outro século a felicidade coletiva. E aí, novamente, aquele eu lírico que não olha para si, né? Mas olha para o coletivo. E aqui também ele reforça a impotência de se fazer uma revolução diante da impossibilidade de derrotar o sistema capitalista, né? Ele diz assim: aceitas a chuva, a guerra, o desemprego e a injusta distribuição, porque não podes sozinho dinamitar a ilha de Manhattan. Então, aqui pensando, né, na ilha de Manhattan ou Nova York como o coração, né, do sistema capitalista, ele aceita a impossibilidade de derrotar o capitalismo sozinho, né, como indivíduo. Então ele conclama aí essa ideia de que precisamos, na verdade, no coletivo, realizar essa, essa revolução, né? Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa análise, né? Eu, eu sigo aqui com esse meu projeto e ora fazendo análise de alguns poemas, ora apenas declamando pela beleza do poema em si, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima.